Guia, aquela dúvida clássica entre exoneração e demissão ainda pega? E os prazos de posse e exercício que a FGV adora inverter para confundir todo mundo? Pode relaxar. Nesta análise a gente vai mergulhar fundo na Lei Complementar 872 de Rondônia e focar exatamente nessas armadilhas que podem ser o divisor de águas na aprovação. Fique até o final porque cada detalhe aqui pode ser aquele ponto que faltava. Guia, e olha, é super importante destacar que toda essa nossa conversa é baseada no Caderno 19, um material de estudo incrível, preparado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, que é o idealizador e mentor do projeto Alero Turbo. É a nossa fonte segura, o nosso guia nesse caminho. Bom, esse aqui é o nosso mapa da aprovação. A gente começa com os fundamentos, o alicerce de tudo. Depois, seguimos pela jornada do servidor, consolidamos o conhecimento numa revisão estratégica e, para fechar com chave de ouro, vamos encarar questões no estilo da FGV. Então vamos lá. Primeiro ponto do nosso mapa. É hora de construir uma base bem sólida. Dominar esses conceitos é fundamental antes da gente avançar para aqueles detalhes mais finos que a banca examinadora ama explorar. Então, o segredo aqui é entender a lógica. Pensa num quebra-cabeça. O servidor público é a peça humana, a pessoa. O cargo público é o espaço no tabuleiro onde essa peça se encaixa. E o provimento é a mão, o ato administrativo, que coloca a peça no lugar certo. Simples, né? Guia, falando em provimento, existem basicamente duas portas de entrada. A principal, a originária, é a nomeação, que vem depois daquela suada aprovação em concurso. É o começo de tudo. E para nos ajudar com os macetes, temos aqui o nosso estrategista. Exatamente, Guia. Se a nomeação é a porta da frente, o provimento derivado é para quem, de alguma forma, já está dentro de casa. E aqui vai a primeira dica de ouro. A FGV ama embaralhar as 5 formas de provimento derivado. Para não cair nessa, anota aí o mnemônico RRAA. Reintegração, recondução, reversão, aproveitamento e readaptação. Grava isso, porque a gente vai detalhar cada um deles. Muito bem. Agora vamos para a parte prática. Esse aqui é o caminho real que todo aprovado percorre, desde o momento de ver o nome no Diário Oficial até a conquista da tão sonhada estabilidade. Guia, a jornada é uma escadinha. Primeiro vem a nomeação, depois a posse, aí o exercício, o estágio probatório e lá no topo, a estabilidade. Estrategista e pessoal, atenção máxima aos prazos. A FGV vive de cobrar isso. Guardem bem, 30 dias para posse, que podem ser prorrogados por mais 30, e depois da posse, são 15 dias para entrar em exercício. Perderão desses prazos tem consequências bem diferentes e, olha, desastrosas, como a gente vai ver agora mesmo. Estrategista. E aqui está a primeira grande armadilha da FGV. Um detalhe que derruba muita gente boa. Prestem atenção na lógica. Se a pessoa não toma posse, o vínculo com a administração nunca chegou a existir. Por isso, a nomeação é apenas tornada sem efeito. Acabou ali. Agora, se ela toma posse, o vínculo é criado. Se depois disso ela não entra em exercício, aí sim, esse vínculo precisa ser desfeito. E o nome jurídico para isso é exoneração. A banca troca esses dois resultados o tempo todo. Entender essa lógica é a chave para não errar. Estrategista, outra armadilha clássica. Demissão tem cheiro de punição, é o resultado de um processo administrativo disciplinar por uma falta grave. Já a exoneração não é penalidade, é uma saída sem esse caráter punitivo, seja porque o próprio servidor pediu, seja por uma inaptidão, como a reprovação no estágio probatório. Confundir os dois é dar um ponto de graça para o examinador. Certo. Agora vamos para a nossa revisão de ouro. É como se fosse o fichamento do professor Lessa, com aqueles pontos cruciais que precisam estar na ponta da língua no dia da prova. É hora de consolidar. Bora revisar os pontos-chave. Começando pelos prazos. Estrategista, posse, estrategista. O prazo é de 30 dias, mas atenção, pode ser prorrogado por mais 30. A banca pode omitir essa prorrogação para induzir ao erro. E o exercício? 15 dias contados da posse, sem prorrogação. A armadilha clássica é inverter os dois prazos. Perfeito. Agora sobre os R's do nosso mnemônico. Reintegração é o retorno daquele demitido ilegalmente. E a palavra que tem que acender uma luz na cabeça é ressarcimento. A reintegração garante o pagamento de tudo que o servidor perdeu enquanto esteve fora. E a reversão? É a volta do aposentado. Mas o detalhe que a FGV adora cobrar é o limite de 70 anos para o retorno se for a pedido do servidor. Guia, agora vamos falar de vacância, ou seja, de como um cargo fica vago. As formas que não são punição são as saídas naturais da carreira, exoneração a pedido, aposentadoria, infelizmente, o falecimento.
Exato. Já a vacância com caráter de punição, a principal para lembrar é a demissão. É a mais grave. E para fechar a revisão, uma distinção final que sempre cai em prova. A diferença entre mover o servidor e mover o cargo. É isso aí. Se a questão fala do deslocamento do servidor para outra unidade, a resposta é remoção. Mas se fala do deslocamento do cargo, da cadeira, com ou sem servidor junto, aí o nome é redistribuição. É um detalhe sutil, mas que a FGV explora ao máximo. Chegou a hora do desafio. Vamos aplicar todo esse conhecimento consolidado em questões adaptadas no estilo FGV. Agora é que a gente vê se a teoria está mesmo afiada para a prática. Primeira questão na tela. Maria, que já é estável, passa em outro concurso. Qual a forma de vacância do cargo antigo dela? Um tempinho para pensar. A, B, C, D ou E? Estrategista. Quem marcou a alternativa C, acertou. E aqui vai uma análise cirúrgica. Por que não é exoneração? Porque se ela se exonerasse, perderia o vínculo antigo para sempre. A vacância por posse em outro cargo inacumulável é um mecanismo legal que funciona como um paraquedas. Garante que, se por acaso ela for reprovada no estágio probatório do novo cargo, ela tem o direito de ser reconduzida ao cargo original. Guia. Próxima. Prazos para a posse e exercício, respectivamente. Cuidado com a ordem. Estrategista. A resposta correta é a C. 30 dias para a posse, 15 para o exercício. É memorização pura, um filtro da banca. A dica é: o ato mais formal, mais demorado, que é a posse, vem primeiro e tem o prazo maior. A FGV adora inverter isso nas alternativas para pegar quem está desatento. Guia! Questão 3. A demissão de um servidor foi invalidada pela Justiça. O que acontece com ele agora? Estrategista. A palavra-chave aqui é invalidação da demissão. Isso só pode levar à resposta C. Como a gente falou na revisão, viu a palavra ressarcimento? É a consequência direta da reintegração. A pessoa volta com todos os direitos, como se aquela demissão ilegal nunca tivesse acontecido. Guia. Agora um caso de um servidor que sofre uma limitação de capacidade. Qual é o procedimento correto? Estrategista. A resposta é a C, readaptação. E aqui é importante entender a lógica da administração pública. O objetivo é sempre aproveitar o servidor. Se ele tem uma limitação, mas não está totalmente inválido para o serviço, ele não é descartado. Ele é readaptado para uma função compatível com sua nova condição. Guia. Questão sobre reversão. Qual é a condição para que ela aconteça a pedido do aposentado? Estrategista, a correta é a A. Essa é outra distinção chave. A reversão a pedido só é possível se a aposentadoria foi voluntária. Se a aposentadoria foi por invalidez, a reversão só pode acontecer de ofício, ou seja, por iniciativa da administração, depois que uma junta médica atesta que a causa da invalidez não existe mais. Guia. E se o servidor for reprovado no estágio probatório? Qual é a consequência? Estrategista. Alternativa B. Exoneração. Voltamos àquela armadilha clássica da FGV. Lembre-se, a reprovação no estágio não é vista como uma punição por uma falta grave. É uma constatação de inaptidão para aquele cargo. Por isso, a consequência é a saída sem punição, a exoneração, e não a demissão. Guia. Qual destas formas de vacância não é uma punição? Estrategista. A resposta é a D. Olha só, demissão, destituição, cassação, todas essas palavras têm um peso, um cheiro de penalidade, de algo que o servidor fez de errado. A exoneração é a saída neutra, a forma de vacância que não mancha a ficha funcional. Guia. O candidato foi nomeado, mas não tomou posse no prazo. O que acontece com o ato de nomeação? Estrategista. Letra C. Perfeito para fechar o raciocínio da nossa armadilha número 1. Se não houve posse, o vínculo jurídico entre a pessoa e a administração nunca se formou. Logo, não há o que deixe fazer. O ato de nomeação simplesmente é tornado sem efeito. Ele perde a validade antes de produzir seu efeito principal. Guia. Agora, um servidor que já era estável é reprovado no estágio de um novo cargo. O que acontece? Estrategista. Esse é o momento de usar o paraquedas. A resposta é a B, ser reconduzido ao cargo de origem. Exatamente por isso que a forma de vacância na questão 1 era a posse em outro cargo. Esse mecanismo garante o direito de retorno, caso a nova jornada não dê certo. Guia. E a última, o deslocamento do cargo e não do servidor. Como se chama? Estrategista. Resposta C. Redistribuição. É a distinção final e crucial que a gente revisou.
A questão foi muito clara ao enfatizar a palavra cargo, então a resposta só poderia ser redistribuição. Se a pergunta falasse em deslocar o servidor, aí sim a resposta seria remoção. E para encerrar, uma reflexão final do professor Lessa. E tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Que o estudo dessas regras seja o primeiro passo para uma jornada de serviço público feita com excelência e dedicação. Agradecemos a atenção e bons estudos.